Fala, Otaku de plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para reagir a um vídeo chamado Todas as Classes dos Servos de Fate. Foi um pedido feito pelo inscrito Felipe Otávio. Então eu tô trazendo aqui, eu não assisto Fate, nunca assisti Fate. Já reagi, claro, a alguns raps, algumas coisas relacionadas a Fate. Sei que é bem complexo, é complicado um pouco de entender sem você ter assistido. É algo que você assistindo, com certeza, você consegue entender com mais facilidade. Mas vou tentar aqui entender o vídeo, ver o que ele vai explicar, o que são esses servos aí que ele vai falar. E espero que vocês gostem. Lembrando, vou deixar o vídeo original aqui embaixo, lá para o canal do Otakus Brasil. Foi um vídeo feito por ele, então caso vocês curtem também, dê uma passada lá, deixa o like lá, se inscreva no canal dele. Sempre peço a ajuda de vocês, é um trabalho sempre complicado, então peço que vocês dêem uma ajudada a ele lá. Deixa o like aqui caso curta a minha reação, dislike caso não curta, se inscreva no canal. Estou trazendo vídeos todos os dias. Me siga lá no Instagram para saber com antecedência qual vídeo sairá. Muito obrigado a todos. Bora lá! 1, 2, 3, foi. Fate, Destino, Fate, aquela franquia que tem vários animes e obviamente, né, muita coisa pra falar. Então, gente, vamos continuar falando de Fate, não é mesmo? Caso vocês não me conheçam, eu sou Sora e hoje eu irei basicamente listar pra vocês os servos de Fate. Eu irei explicar cada classe de servo de Fate, tanto as originais quanto as especiais. Mas antes eu queria dizer que é o seu destino deixar um like nesse vídeo. Então, como você está deixando aí, isso é melhor deixar o like nesse vídeo. Deixa o like lá. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, deixa os feedback aí nos comentários. E agora bora para essa jornada, para este vídeo que você está destinado a ver. Depois da vinheta. Brasil. Bom, eu vou fazer uma breve explicação do que diabo é uma classe de servo. Pra mim é importante. Basicamente, as classes dos servos, elas são uma espécie de receptáculo para a invocação do chamado espírito heróico, o grande herói da humanidade. Basicamente, o Santo Graal, ele pega um espírito heróico, um herói da humanidade, e encaixa ele para uma dessas classes que melhor condiz com as ações que eles fizeram. Isso quer dizer também que alguns espíritos heróicos, por ter feito várias ações, eles também podem ser invocados em diferentes classes. Por exemplo, o Cão de Kulan, o Lanceiro de Fate Stay Night. Também é dito na lenda dele que ele era um exímio mago. Então ele também pode ser invocado na classe dos magos, no caso o Caster. Então esse espírito heróico, ele pode ser invocado como um lanceiro, por ter a sua grande habilidade com lança, tanto como o caster por ser um exímio mago. Justamente porque a classe é basicamente um receptáculo para a invocação do chamado espírito heróico. Tanto é que se você for ver, lá em Fate Stay Night ele usa um pouquinho de magia. Porém, dependendo da classe, ele vai estar limitado a fazer aquilo. Apesar dele ser um lanceiro, ele pode usar um pouquinho de magia, porém, como não é a classe própria para isso, ele não pode se tornar um grande mago da mesma forma. É quase como apesar multiclasse. Dele ser invocado como caster, ele não pode usar as suas habilidades com lança, até porque o caster é a classe dos magos. É basicamente isso. Então bora começar com a classe dos servos. Entendi. O Saber, Sabre ou Espírito Heróico das Espadas. O Saber, ele é a classe considerada mais poderosa de Fate, justamente porque é a classe que dura mais durante as guerras do Santo Graal. O Saber, ele tem um excelente ataque, tem uma boa defesa mágica e também tem uma boa defesa. A sua defesa mágica ela é tão poderosa que ele é basicamente imune à magia, além de ter uma boa habilidade de montaria. No entanto, eles são servos fracos a ataques a longa distância. Eles são servos mais, além de ser fortes, eles são mais para bater de perto. Corpo a corpo. Para uma pessoa se tornar um Saber, ele tem que ter uma lenda relacionada a uma espada lendária ou ele tem que ser conhecido como um exímio espadachim. Entendi. Uma classe mais guerreira, né? 輝ける命の本流受けるがいいエクスカリバー Como eu jogo RPG, né, alguns estilo exemplos de D&D, eu Saber, temos conheço o algumas Rei coisas, Arthur, isso aí. de Fate Prototype, temos a Nero de Fate Extra e temos o Siegfried de Fate Apócrifa. Agora é o arqueiro. Archer ou o espírito heróico dos arcos. O arqueiro ele é o servo de atirar, ele tem um bom ataque, uma boa defesa mágica. Não tão boa quanto a do Saber, mas são bastante razoáveis. E seu ataque é mais focado em atirar, eles não são bons a curta distância.
Uma singularidade do arqueiro é justamente a sua, digamos assim, independência em relação ao seu mestre. O mestre, ele precisa prover mana para um servo, para que o servo ele consiga se manter vivo em determinado local, no local que ele está. Porém, o arqueiro, ele tem certa independência, ele consegue durar mais sem a mana do seu mestre. Como assim? Um servo sem mestre, ele consegue durar certo tempo, porém não muito. Um Saber, por exemplo, que não está recebendo mana do seu mestre, ele pode durar 1, 2 dias. Já um arqueiro, ele consegue durar 5 dias, até uma semana sem a mana dos seus mestres. É, uma vantagem. Para você se tornar um arqueiro, basicamente, você tem que saber atirar projéteis. Pode ser qualquer coisa, pode ser espada, pode ser bala, pode ser até pedra. Se você sabe atirar bem, você é um arqueiro. Sim, né? É a minha classe atual, onde eu tô jogando uma RPG. Alguns exemplos temos, por exemplo, o Billy the Kid lá em Fate Grand Order, que ele usa armas, ele atira balas. Temos o Gilgamesh de Fate Stay Night, o cara atira espadas. E temos o Robin Hood de Fate Extra, que atira flechas? Peraí, isso tá certo? Um arqueiro que atira flechas? Um arqueiro que usa arco? Seria o mais correto. Errado aqui, produção. Isso tá errado. Seria o mais justo. Lancer, laceiro, ou o espírito heróico das lanças. Os lanceiros, eles são servos, mas focados em agilidade. Eles têm um bom ataque, uma boa defesa mágica, porém eles são mais ágeis, são mais rápidos. Porque não servem mais de bater e correr, por assim dizer. Diferentemente dos arqueiros, que eles têm certa individualidade, os lanceiros, eles são servos bastante leais aos seus mestres. Geralmente o lanceiro ele tem muita lealdade para com o seu mestre. Dificilmente o lanceiro vai trair o seu mestre. Para você se tornar um lanceiro, assim como o Saber, você tem que ter uma lenda relacionada a uma grande lança. Você tem que ter ou grandes habilidades com lança, ou ter uma lenda relacionada a uma lança lendária. Lutar com lança é complicado, não é tão fácil como possa parecer. Alguns exemplos de lanceiro, temos o próprio Cão de Kulan de Fate Stay Night, temos o Vlad III de Fate Apócrifa, o nosso queridíssimo Drácula, e também temos a Elizabeth Bartori de Fate Grand Order. Rider, cavaleiro ou espírito heróico da montaria. Os Riders, eles não têm uma defesa e ataque, defesa mágica tão elevados quanto os outros servos. Porém, eles têm uma excelente agilidade, além de ser um servo mais focado em especial. Os fantasmas nobres deles, os ataques especiais, são bastante poderosos. Eles não são tão fortes em si, porém o seu especial compensa a sua fraqueza, por assim dizer. Além de eles terem uma boa habilidade com montarias. Eles são capazes de montar bestas lendárias. Como, por exemplo, a Rider de Fate Stay Night, ela consegue montar um Pegasus. Incrível. Pra você se tornar um Rider, basicamente você tem que estar relacionado a uma grande montaria, uma montaria muito famosa. Não importa se é um animal, não importa se é um barco, um avião, um carro, uma bicicleta, um skate. Se você sabe montar bem aquele veículo, você é um Rider. Entendi. Alguns exemplos de Rider, nós temos o Edward Teach de Fate Grand Order, nós temos a Medusa de Fate Stay Night e também nós temos Francis Drake de Fate Extra. Berserker, o espírito heróico da fúria desenfreada. Esse eu vi um AMV. O Berserker, ele é um servo pura e exclusivamente de ataque. Ele é o servo que tem a maior força bruta dentre os servos. Porém, ele simplesmente ataca, ele não tem sanidade. Como assim? Para você se tornar um Berserker, primeiro você tem que ser muito forte. A sua lenda tem que ser relacionada com força. Além de você ter que abdicar da sua sanidade para se tornar um Berserker. O Berserker, ele simplesmente não pensa, ele simplesmente ataca. Tanto é que eles são os servos mais difíceis de se controlar, porque eles utilizam muita mana e eles simplesmente não têm controle sobre elas, simplesmente porque eles são servos que ataca e ataca. Alguns exemplos de Berserkers são o Hércules de Fate Stay Night, temos o Spartacus de Fate Apócrifa e Frankenstein também de Fate Apócrifa. Só vi o primeiro, né? Que é o Hércules. Caster. Ele lembra um bárbaro em fúria, né? Das magias do o Caster é o mago, né? Os Casters, eles são basicamente
grandes magos ou grandes sábios do passado. Eles geralmente são servos que o mestre não quer muito invocar, até porque, né, tu vai invocar um outro mago pra te ajudar, sendo que você já é um mago. Eles não são lá muito úteis, entre aspas. A sua grande vantagem, assim, é justamente por eles terem grandes conhecimentos de magia do passado e também porque eles têm uma boa habilidade de marcar território. Eles conseguem fazer grandes territórios. Porém, isso não é lá muito útil contra alguns servos, já que eles têm uma boa defesa mágica. Porém, tem alguns casters que conseguem dar algumas porradas em alguém. Pra você se tornar um caster, você tem que ou ser um grande mago do passado ou ser um grande sábio do passado. Não necessariamente um mago. Alguns exemplos de caster, nós temos a Medeia, de Fate Stay Night, temos Gilles de Reis, de Fate Zero, e William Shakespeare, de Fate Apócrifa. Pois é, o autor de Romeu e Julieta, de Hamlet, ele é um caster. É por isso que eu amo Fate. Assassino. Assassino heróico do assassino. É maneiro. É uma classe maneira. Ele é um maneira. servo basicamente não feito pra enfrentar servos. Ele é um servo feito pra justamente enfrentar mestres. Isso porque ele não tem um bom ataque, não tem uma boa defesa, nem uma boa defesa mágica. Porém, ele tem uma ótima agilidade, ele é o mais ágil de todos os servos. Com porém, certeza. ele tem a habilidade de esconder a presença de qualquer pessoa. Furtividade. Um assassino, ele só pode ser encontrado se ele quiser que encontrem ele. O assassino, pra você poder invocar ele, primeiro você tem que recitar o canto do assassino, tem que falar o nome da classe e automaticamente você já invoca alguém do chamado clã Ashashin, da antiga lenda do Sábio da Montanha da mitologia árabe. Tanto é que o nome da classe Assassin e o nome do clã Hashashin estão intimamente ligados. Porém, né, devido a marketing, é possível também invocar assassins que não fazem parte da família do Sábio da Montanha, no caso, a do clã de Hassan. Alguns exemplos de assassin que nós temos. Temos o próprio Hassan, né, do braço amaldiçoado, o Hassan da serenidade, porque waifu. Porém, o servo mais intrigante dessa classe é Jack o Estripador. Olha essa imagem e você já sabe por que é intrigante. É estranho, Aí né? você deve estar se perguntando: ah, mas Sora, tem também aquele servo lá, o Sazaki, o assassino do servo do Fate Stay Night. Aquele assassino, ele é um caso à parte, justamente porque ele não é um servo invocado por um mestre, ele é um servo invocado por outro servo. Aquele assassino, ele é basicamente uma aberração, ele não conta bem como um servo. Ele é um falso assassino, ele é uma anomalia, ele é falso, ele não presta, ninguém gosta dele, ninguém tá nem aí pra ele. Pois é. Você é vergonha da profissão! Bom, eu falei das classes de servos o design dele era originais, maneiro. agora eu irei falar das classes especiais, que são classes que aparecem em outros Fates porque história. A primeira delas é o Avenger, que apareceu em Fate Hollow Ataraxia pela primeira vez, e também no próprio Fate Stay Night ele é mencionado. O Avenger, ele é o servo conhecido como Angra Mainyu, aquele que recebeu todos os males da humanidade. Ele foi um servo invocado na Terceira Guerra do Santo Grau pelos Iceberns, como uma forma de, digamos assim, ganhar essa guerra, porque eles estavam perdendo. Só que esse servo, ele é muito fraco, ele não tem nada de bom, até as próprias armas que ele usa, ele não é boa. E o seu fantasma nobre, seu ataque especial é justamente devolver o ataque do inimigo, só que se ele leva um ataque muito forte, ele morre. Então, não é lá muito útil. É, complicado. Porém, ele é um servo corrompido que corrompe o Santo Graal, por assim dizer. Ele é o principal antagonista de Hollow Ataraxia e ele também é bastante mencionado em Stay Night, que eu não vou mais falar nada sobre ele, porque senão vai ser considerado spoiler e eu não quero gente me enchendo o saco. Então bora continuar. Bora. O próximo deles é o Ruler, o espírito heróico das regras. O Ruler, ele é um servo invocado não por um mestre, mas pelo próprio Santo Graal como uma espécie de juiz da guerra. Ele é o servo que fiscaliza toda a Guerra do Santo Graal. Entendi. Ele também é um servo justamente que foi invocado pelos Iceberns na Terceira Guerra do Santo Graal. Só que nessa linha do tempo, ele foi invocado e deu origem aos eventos de Fate Apócrifa. Recapitulando, invocando o Avenger, leva a Fate Stay Night. Invocando o Ruler, leva pro Fate Apócrifa. O Ruler, para você se tornar um Ruler, basicamente você tem que não ter nenhum objetivo para com o Santo Graal. Você tem que ser uma pessoa totalmente isenta, não querer neutra, o Santo né? Graal. Imparcial. Se você tiver essa qualidade, você pode ser invocado como Ruler. Entendi. Sei, Agora indo para as classes especiais de Fate Extra. São 3 delas. A primeira delas é o servo Saver, o espírito heróico da salvação. Eles são servos bastante poderosos, é o último chefão do primeiro Fate Extra.
E eles são pessoas que conduziram a pessoa à salvação, entre aspas, a um grande conhecimento, a um estilo de vida. São pessoas que são vistas pela maioria dos outros como grandes profetas, grandes ícones. Entendi. E tudo mais. Eu não vou entrar em tipos de servo porque isso é bastante religioso. Porém, o servo que apareceu como Saver em toda a franquia Fate é Buda. Se tem alguns outros que podem entrar, novamente é quesito de religião, então fica a seu cargo saber quem são estes outros servos Savers. Entendi. As próximas duas, elas estão, entre aspas, interligadas. A primeira delas é a Moon Cancer, que é, no caso, a Bibi, que é um B e um B, tipo a CC de Code Geass e o VV também de Code Geass. Enfim, a Bibi é uma espécie de vírus, é um vírus que existe no computador do Fate Extra. O Mooncell, e o objetivo dela é destruir e blá 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 blá, spoiler. 喜びなさい声は静か私の民は世界をドロドロにしてなさいカーストキューピッドクレンザー A segunda é o Alter Ego. Os Alter Egos, eles são uma espécie de servos que são derivados de um outro servo, mas ao mesmo tempo que não são uns servos. Por exemplo, em Fate Stay Night tem a Saber e tem a Saber Alter. As duas são basicamente a mesma serva, só que os Alter Egos, eles são servos derivados de um outro servo. São basicamente 5 eles. Tem a Passion Lip, a Mel Chilif, Olha os nomes. a Kazura Drop, Caraca. a Toilet e a King Protea. Todas elas vieram da Bibi e cada uma delas representa uma parte do corpo dela misturado com uma divindade. Agora nós vamos para o Foreigner, o estrangeiro ou o visitante do vazio. Bom, ele é uma classe de servos mais novos aqui na franquia Fate. Os Foreigners, eles são seres, entre aspas, misteriosos e ao mesmo tempo bem poderosos. Para uma pessoa se tornar um Foreigner, basicamente ele tem que manter a sua integridade à medida que ele vai caindo na loucura. Ele mesmo estando em loucura, ele tem que se manter íntegro. Ou ele deve ser um ser tão louco, mas tão louco, que ele não é consumido pela loucura. Caraca. E se a loucura é consumida pela mente dele. pela- Ele tem que ter uma extrema força de vontade. Pô, impressionante. Alguns exemplos aqui de Foreigners são poucos, mas, por exemplo, temos a Abigail Williams e o Yang Guiufei. Ambos são lá do Fate Grand Order. E a última serva, vindo do Fate Grand Order, é a Shielder, o espírito heróico do escudo. A Shielder é uma espécie de meio servo. Ela é a mistura do servo, de um determinado servo que eu não vou contar porque é spoiler, e também da menina chamada Mashi, que se fundiram e acabaram criando essa classe especial de servo, que é a Shielder. A Shielder, ela é a serva do protagonista de Fate Grand Order, o Fujimaru. Ela é basicamente um servo, obviamente, de defesa. Ela não tem nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem contra algum servo, mas a principal característica dela é seu escudo, que serve tanto de ataque, mas principalmente para a defesa. Com certeza. E basicamente essas são as classes de servos, tanto normais quanto as classes especiais. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, alguma informação importante, deixa aqui nos comentários. E quem sabe eu também posso usar esse comentário para fazer um videozinho no futuro, hein? Quem sabe? Se gostaram dessas informações, acharam elas úteis para sua vida de alguma forma, deixa o seu gostei para ajudar aqui pros amigões aqui, se inscreve no canal caso não seja inscrito e é basicamente isso. A gente se vê no vídeo que vem e... Sayonara! Bem legal, ele explicou bem legal, de uma maneira bem clara ali, né? Claro, eu que não assisto Fate, quando chega ali algumas partes, essa coisa dos nomes dos Fates que tem, né? São muitos Fates ali, que ele levou até para outras histórias, que talvez nem sei se tem animação de todos, ou se estão em novels, ou mangás e tudo mais, então com certeza isso eu vou me abster de falar muito, pois eu não entendo muito essas variantes de todos os Fates que tem. Essa parte eu não posso comentar muito. Das partes ali também, das classes mais especiais ali, são classes mais difíceis de compreender, que eu não estou acostumado em jogar ou em ver em jogos e coisa do tipo, né? São classes talvez voltadas para alguns específicos tipos de jogos, e Fate tem recolhido e pego algumas coisas ali. Essa última ali do escudo até tudo bem, tem jogos que tem mesmo isso, um personagem que utiliza-se muito do escudo, né, que é muito forte em defesa, mas também utiliza o seu escudo para atacar, para causar dano
no adversário, no oponente. Então, esse aí até relevo, porque é algo que eu já encontrei em outros jogos. Isso é até aceitável, é normal. Agora tem alguns ali que é mais complicado de pegar ali. Então, eu vou me ater mais às classes mais padrões ali, que, né, tem da Saber, que é provida, né, de ataque corpo a corpo. Então, me remete muito a classes guerreiras do RPG. Eu tento fazer essa comparação. Já falei, né, eu jogo RPG, aquele de papel e tudo mais, né, com D20, aquela coisa toda, né, D&D, eu jogo Pathfinder, então eu tento meio que correlacionar, apesar de não ser, claro, são histórias completamente diferentes, mas alguma coisa parecida de classes assim, né. Eu tô jogando de arqueiro, de ranger, atualmente, né, que é o arqueiro, utilizo o arco e flecha, tem 2 caminhos, o ranger, né, no jogo que eu jogo, tanto da espada como também do arco e flecha, eu escolhi seguir o caminho do arco e flecha, então me correlacionei ali mais com o archer, né, que são os arqueiros ali, mas eles podem atirar outras coisas além de flechas, então eu sou mais o último ali que atira flecha mesmo, ele ficou tirando o sarro dele, né, um arqueiro que tira flechas, qual o sentido disso? Mas é o mais óbvio, né, o meu também tira flechas, porque tira flechas, pô, eu sou um arqueiro, eu vou atirar flechas, é muito difícil eu atirar espadas, lanças, né, em jogos como o Pathfinder, o D&D, é muito complicado tu fazer isso. São armas mais pesadas, mais complicadas, não tem esse nível de poder que tem em Fate, por exemplo, que você consegue abrir portais e lançar lanças, espadas e o que quiser. Então, com certeza, de nível de patamar, Fate está muito acima por conta de magias e outras coisas mais. Ele falou ali também do lanceiro, né, também, que tem uma habilidade de agilidade e tudo mais, bem interessante. Ele até focou ali num personagem que pode ser escolhido tanto como mago ou como lanceiro, né? Eu me remeti mais a multiclasse, mais ou menos. O meu personagem que eu tô jogando agora é multiclasse, ele é um ranger, mas eu tenho 2 níveis de bárbaro, então eu não sou totalmente, né, ranger 100% completo, tenho níveis de bárbaro, apesar de ser pouco, só 2, o resto é tudo de ranger, então claro, eu sou muito mais ranger, eu quase não faço nada de bárbaro, eu só tento utilizar algumas habilidades especiais do bárbaro, mas não minha característica, meu personagem, de personalidade e tudo mais, é ranger puro, não tem nada a ver muito com o bárbaro. Eu tenho um amigo também, que é um parceiro, que ele escolheu também uma classe de ranger, mas ele é um arcanista, que é quase um mago também, é muito parecido, é uma mistura de mago e feiticeiro, mas ele seguiu quase tudo como arcanista, mas escolheu uma classe de ranger lá no início, lá logo nos primeiros níveis lá, para ele ganhar algumas coisas que ele precisava. E ele queria ganhar um dado de vida extra, ficar um pouco mais forte lá. Não dado de vida, um dado de vida maior, que o dado dos magos de vida são muito baixos. Então ele queria ter um pouco mais de vida, e lá no início ele escolheu essa classe de ranger. E eu tenho também um que joga de assassino. É quase um assassino, mas não é um assassino. É um Slayer. Ele atua quase como o guerreiro do grupo, ele utiliza um machado de 2 mãos, bem forte, bem poderoso, mas ele consegue dar ataques furtivos também quando precisa, ele tem uma boa agilidade também, ele não é aquele guerreiro mais durão, mais pesado, apesar de utilizar uma arma bem pesada, bem firme mesmo, e tirar danos bem estrondosos. Ele também está na dúvida se ele vai seguir completo pelo Slayer, ou se ele vai mudar essa classe, se ele vai botar outra classe e também se tornar multiclasse. Então tem essa coisa, então eu entendi um pouco ali do lanceiro, que pode ser escolhido também como mago, né? Então quando ele for lanceiro, ele pode utilizar umas magias, mas não tantas, já que como se fosse a classe principal dele, lanceiro. E como mago ali falou que ele não pode utilizar a lança, dá para entender um pouco também isso, já que magos geralmente tem muita dificuldade com outras armas, geralmente é só na magia mesmo. Mesmo o meu colega que tem um nível de ranger, ele não luta, ele não tem armas assim para lutar. É só puramente na magia, pois ele não conseguiria bater em ninguém. Então faz total sentido também. Então deu para entender essa parte. Falou também que os magos não são tão importantes ali por conta desses mestres, né, que acabam invocando, e esses mestres geralmente são magos. Então ficar 2 magos, ele falou que acaba atrapalhando, não sendo tão útil assim. É mais pela sabedoria, pelos conhecimentos talvez do passado, ou coisa do tipo que pode ajudar. Mas em relação à batalha, assim, não é tão útil, já que esses outros guerreiros ali têm uma resistência à magia, né? Uma habilidade de se defender contra a magia muito forte, né? A Saber, muito forte ali contra a magia, o Archer também tem, e outros também devem ter. Então o mago com certeza fica ou acaba sendo prejudicado nesse sentido, né? De não conseguir acertar
tão firmemente esses personagens que são fortes, né? Que são bem poderosos. Tem ali o Berserker também, que mostrou, me lembrou muito uma espécie de como se fosse um bárbaro em fúria, né? Porque o bárbaro, nessas classes de jogos, quando ele entra em fúria, ele fica praticamente só pensa em atacar e não quer saber mais de nada. Ele fica insaciável em querer lutar, em querer ganhar, em querer atacar, e não pensa em estratégia e acaba até estragando, às vezes, a estratégia do grupo e tudo mais. E o Berserker me lembrou muito isso, né? Então, bem interessante também. Eu reagi a um AMV, né, da Saber contra o Berserk, vi a luta lá naquele momento ali. Eu até pensei que o Berserk era o vilão e a Saber era do bem, mas eu não tinha pego o contexto e a Saber naquele momento ali era a vilã da história, entre aspas, ali. E o Berserk que estava lutando mais pelo lado do bem, mas pela aparência eu acabei julgando o livro pela capa e acabei errando. E depois nos comentários me corrigiram. Então é bem interessante essa classe do Berserk, que eu conheceria o Hércules, que eu peguei, né? Os outros eu não conheço, não peguei nada deles em nenhum momento aqui no meu canal. Mas muito interessante, muito bem explicado, essas coisas de classe, bem legais de acompanhar, cada um com as suas características particulares. São personagens aqui incríveis, interessantes, com um design também meio estranho alguns, né? Quando ele coloca ali o Jack Stripador, uma garota ali, sei lá por qual motivo o autor decidiu fazer o Jack Stripador uma garota, mas eu não acompanho o Fate, então realmente não sei se tem uma explicação para isso, se o autor deu uma explicação para isso. Mostrou também o Shakespeare, utilizou também outro personagem icônico, né? Que criou a história de Romeu e Julieta, então bem interessante também. Ele pega esses personagens também, né? Falou de Buda ali também no momento, ali nessas partes das classes extras também, bem interessante. Ele falou que tem outros, né, religiosos, ele não quis se envolver muito nessa parte da religião, mas ele falou que há outros personagens também, talvez bíblicos ou não sei quais são esses outros personagens, mas talvez envolva ali seres, né, que a gente está acostumado, né, a rezar e tudo mais. Então, interessante também, nada contra. Eu sempre prego respeito também a todas as religiões, então muitos animes utilizam coisas de religião. Ele falou só de Buda ali, que talvez seja uma das mais utilizadas, né, em vários outros animes. Eu lembro logo de CDZ, Cavaleiro do Zodíaco, que tem o Shaka, que é o homem mais próximo de Deus, né, o Cavaleiro de Ouro de Virgem, que é muito relacionado como se fosse a reencarnação de Buda, então menciona muito Buda, aparece muita imagem de Buda no anime quando está o Shaka presente, lutando e tudo mais, então já é meio habitual, mais costumeiro, é uma religião muito praticada lá no Japão, na Ásia, então geralmente vai aparecer mais nas histórias. Mas ficou bem legal, curti bastante, deu para acompanhar bem toda essa trajetória. Com certeza não entendi tudo, pois já falei, Fate é complicado para quem não assistiu, é muito complexo. Se eu já tivesse assistido, com certeza ia fluir de uma maneira bem mais tranquila, mas eu que não assisti nenhum episódio, nem nada, nem sinopse, o que eu sei é através de vídeos que eu reagi e de comentários que vocês deixaram aqui e eu consegui pegar também. Então, é mais ou menos isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Lembrando, vou deixar o vídeo original na descrição. Dê uma passada lá no canal Otakus Brasil, dê uma ajudada a ele. Deixa o like aqui caso tu tenha curtido minha reação. Dislike caso não tenha. Se inscreva no canal, me siga lá no Instagram e até a próxima.